Bom, dando continuidade ao nosso podcast. Nosso bate-papo. Nosso bate-papo, boa. A gente falou daqueles mitos da gestação. Eu acho que a gente não pode esquecer de um público que... Tudo bem que eu acho que isso tem sido valorizado de um tempo para cá, que é a questão da perimenopausa, menopausa. Mas eu acho que a gente tem que trazer esse público aqui, principalmente contando com vocês duas, né? A Glaucia como dentista. Pode falar pra gente um pouquinho dessa questão do cálcio, né? Da introdução do cálcio, da manutenção do cálcio. E a Vanessa, né, como profissional de educação física, falar um pouquinho dessa questão da atividade física, quando a gente está falando, eu diria que principalmente para aquele grupo de perimenopausa ali, onde muitas vezes os sintomas vão ser os sintomas que a gente chama de disfóricos, né? Irritabilidade, o próprio calor, que às vezes começa com aquele calor não necessariamente fogacho clássico, né? Que a paciente, por exemplo, a gente aqui numa situação, começa aquele suador que a gente chama de um suador constrangedor, mas às vezes aquele calor noturno, né? Isso que a gente, muitas vezes, antes de começar um hormônio, a gente pode corrigir algumas coisas como atividade física, por exemplo. Sim. Então, eu acho que eu vou começar com a Vanessa primeiro, porque é como se fosse uma coisa um pouquinho antes da entrada do cálcio, né? Que seria com um grupo um pouquinho, com uma idade um pouquinho maior, né? Então, como é que entra, assim... Eu costumo falar para as pacientes, assim, quando elas chegam com sintomas, como é que tá a atividade física? Uhum. Normalmente não tá boa. Não. Né? Não, e hoje, a atividade física é bom para tudo, né, Ju? A gente fala que é o melhor remédio a e o paciente mais chega barato. assim, já sei, você vai mandar eu fazer dieta, atividade física... Isso. Exatamente. Não só pelos efeitos crônicos, mas também pelos efeitos agudos ali do exercício em si, mas da interação com outras pessoas, da liberação de endorfina, hormônios do prazer, a mulher vai lá, se sente mais bonita também. Sim. Isso impacta também nesse processo todo. E o exercício é de suma importância nesse processo, acredito eu, que a mulher que não está inserida no exercício, os sintomas vão ser muito mais potencializados do que se ela tiver inserida dentro já desse estilo rotina, de vida, né? Isso aí. Sim. Mas assim, se a gente for falar, você acha que é só nesse período ou aquela paciente, vou passar um pouco, né, para isso que a gente vai falar do cálcio, essas coisas, aquela paciente que já tem uma lesão óssea, né, lesão óssea, não, mas assim, uma osteopenia, né, que a gente fala, né, uma queda não necessariamente uma osteoporose, mas já mais tem uma osteopenia, né? Isso. A atividade física, eu acho que ela entra muito bem. Sim, sem dúvidas. O treino de força, principalmente, sair dessa coisa de hidroginástica, alongamento, yoga, que quando a mulher, né, o indivíduo em si, não gosta de exercício, ela fala, não, tem que fazer exercício. Ah, tá bom, vou fazer então. O que eu posso fazer? Tudo de baixo impacto. Só pilates, né? Não quer fazer nada que gere algum esforço. E fazer a musculação é muito importante, não só para a mulher, para o idoso, para todas as atividades, mas por conta do impacto. A gente precisa de impacto ali nos ossos, nas articulações. E a musculação, eu acho que é a atividade mais recomendada nesse momento para conter todos esses sintomas. Pois e todo mundo vai para os outros, né? Vai para os outros. Não estou falando que o Pilates não vai ter importância, mas a associação, né? O que eu falo, a paciente às vezes chega para mim, eu faço Pilates 2 vezes na semana. Eu falei, pô, não dá para botar 2 vezes na semana o Pilates, 2 vezes na semana a musculação, e aí você já está com 4 vezes na semana. Eu costumo falar isso. A musculação é indispensável para qualquer faixa etária, qualquer mulher, homem, qualquer gênero. Você pode acrescentar outra coisa. Você faz musculação, nem que seja 2 vezes na semana. Ali é a mãe de todas as atividades. Fez a musculação? Aí sim. Pode fazer yoga, dança, hidroginástica. Sim, faz como um complemento. Isso, não como atividade principal. Né? Exato. E se a gente for falar agora um pouco dessa parte do cálcio, né? A gente tem muito mito ao redor existem disso. Muitas questões envolvendo cálcio, né? A primeira delas até é a questão que todo mundo pensa que a gestante ela fica com os dentes enfraquecidos. Se a gente voltar lá na gestação, já começa ali, né? Antes da... O cálcio, os dentes enfraquecidos, perde cálcio na gestação. Isso não existe, né? Não existe essa perda de cálcio por conta da gestação. Não existe uma vascularização do esmalte que você tenha uma perda de cálcio nos dentes por conta da gestação. Então, o cálcio é importante, sim. Uma dieta rica em cálcio na gestação é muito boa, até porque o germe dentário é formado na 5ª semana, entre a 5ª e 6ª semana de gestação, o germe dentário do bebê, né? Então, óbvio que é importante. E
o cálcio entra muito também nessas pacientes que já têm uma osteopenia ou uma osteoporose, que fazem uso de alendronato, né? O bifosfonato, um nome comercial de um remédio, no caso Prolia, tem injetáveis ou oral, e isso causa alguns prejuízos na osseointegração, em cirurgias de implante, no meu caso. E às vezes é uma fase que a paciente está buscando implante, né? Sim, a fase da vida. E para isso é tão importante a anamnese, né? A gente precisa muito saber os medicamentos que o paciente está tomando, porque o paciente que toma alendronato, eu preciso ter um pouco mais de cuidado, alertar dos riscos de uma osteonecrose que pode acontecer, qualquer intervenção que a gente faça óssea. O implante ele não vai osseointegrar da mesma maneira. Isso não é que vá acontecer. O percentual é muito pequeno, mas pode acontecer, né? Então, eu tenho que alertar esse paciente. Não são todos os casos. Já operei alguns pacientes que tomam alendronato, todo mundo ciente dos riscos, mas eu preciso deixar isso claro, né? E aí, o que acontece? O paciente tem osteoporose, toma um medicamento, ele não pode fazer tratamento odontológico, ou ele não pode malhar. Tem uma contraindicação? O alendronato, ele praticamente tem uma contraindicação dependendo de como é o uso, se já parou há muito tempo, se ele já suspendeu há alguns anos, tudo isso é levado em consideração. Se ele está fazendo um uso injetável de um bifosfonato, eu realmente não vou fazer uma cirurgia naquele momento. Ou ele vai suspender, né? Ou a gente vai procurar uma outra alternativa. Não preciso fazer implante, às vezes a gente tem outras alternativas para suprir aquele dente, aquela falta daquele dente. Então, é um alerta? É um alerta. Porque as complicações são muito ruins, sim, né? Muito eu já ruins. recebi no consultório complicações. Uma recuperação de uma osteonecrose é muito complicado. Então, o paciente tem que estar ciente disso, que os pacientes não sabem. Não sabem. Né? Você passa o medicamento, eu tomo há tanto tempo, qual o problema? Tem problema. E as pessoas não integram essa coisa da cavidade oral com o restante do seu corpo. Não integram. Uma endocardite, uma endocardite, por exemplo, né? A paciente tem uma válvula, tem alguma coisa e tem aquela cavidade oral Acham toda que a boca é uma parte coisa paralela, separada do corpo, né? Tem tanta gente, tem tanta infecção que você pode causar tantos problemas sistêmicos, né? Exato. E não tem um hábito. Lógico, na gestante, no bebê, ou em qualquer pessoa, mas as pessoas não associam, elas separam muito. Se a gente for falar essa questão de hábito, né, uma coisa não nova, mas assim, uma coisa que está um pouquinho mais frequente é a gente ter o hábito de levar nossos filhos no dentista. Sim. Gente, vamos ser sinceros aqui, quem se lembra na infância, a não ser se fosse para botar aparelho, e era o dentista. Hoje melhorou muito, né? Tem orientação nas escolas. Exato. Você vê que o índice de cárie nas crianças, graças a Deus, melhorou. Lógico que não é acessível a todo mundo, mas a gente tem que entender que faz parte de um crescimento. A criança que já tem um acompanhamento há muito tempo, ela vai ser um adulto com menos doença periodontal, com menos cárie. A alimentação, né, Glau? Totalmente. Eu lembro que eu ia na pediatra e saía com pirulito, por exemplo. Com pirulito. Hoje seria um crime isso, seria né? Um crime. Se a pediatra te dá um pirulito, vai embora, acabou. Isso, e hoje as crianças... Eu levei minha filha primeiro dia, na primeira vez que ela foi à dentista, a dentista deu uma aula, porque não deve comer isso, porque não pode. A mamadeira da noite. Isso, a mamadeira da noite. Exatamente. Aí eu. Aquela mamadeira que você não quer depois acordar. Da mamadeira. Eu falei, gente, como que criança dormindo já. Mamadeira? Não quer acordar o bebê, né? Perfeito. Exato. E a tendência é, se você vem, né, de uma infância com um bom cuidado na cavidade oral, e acho que tudo isso é o autocuidado, tanto a atividade física, a cavidade oral, sim, isso tudo a parte nutricional, né, se a gente tivesse com mais alguém falando disso, vem, e para você chegar naquela faixa etária em que talvez você comece a ter as suas carências normais do tempo, né, da idade e tudo mais, sem tanta necessidade da reposição. Eu, graças a Deus, vejo alguns pacientes, eu atendo muito idoso, e eu vejo idosos assim, com todos os dentes na boca, que eu dou parabéns. Eu falo, olha, parabéns, porque é de uma outra geração. É uma outra geração. Isso pra gente é uma coisa um pouco absurda. É um motivo de orgulho. Mas era uma geração que você arrancava dente, né? Porque, né, isso ainda é eu diria que isso ainda é um grande
marco, né, um grande abismo, a palavra Sim. é essa, entre a saúde privada que a gente fala e a saúde pública. Existe muito, Né? muito. A cavidade oral é uma coisa, uma tragédia quando a gente fala se a nossa saúde pública está questionável. As pesquisas do parte IBGE oral, mostram então, o número de edêntulos no Brasil. O que é idêntulos? Edêntulo é sem dente. Interessante, não sabia. É grave, assim. É gravíssimo. É muito grande. E as pessoas não valorizam, assim. Valoriza quando perde, né? A gente brinca, né? Um central não tem preço. Imagina se ficar sem um central. Né? Imagina. Mas assim, as pessoas levam a vida assim. Mas isso é ao longo, é educação, é a mesma coisa que atividade física. Você tem que ter uma coisa regular, né? Sim. Não adianta, agora eu vou malhar porque agora eu vou ser saudável, porque eu tô grávida, ou porque eu tô idosa, descobri que eu tô com osteoporose, vou fazer uma malhação absurda. Né? Tudo gradativo. A verdade é que as pessoas estão sempre precisando de um motivo para se cuidar, para iniciar alguma coisa, né? Um dente, por exemplo, teve uma cárie, vai fazer. Ninguém faz preventivo. Ninguém faz preventivo. É isso que eu acho, entendeu? Quando a gente fala da atividade física, e eu trago isso muito nas consultas, que eu falo por mim. O próprio preventivo, né? O próprio preventivo. Quantas pessoas negligenciam o preventivo? Muito, exato. Né? Não, gente, a vacina, se a gente for falar de negligenciar, as pessoas queriam uma vacina contra o câncer. HPV. Existe a vacina do HPV. Quem fez? Né? Você vai ver, mas assim, poucas pessoas fazem. Mas, enfim, o que eu acho importante quando a gente está falando dessa questão dentária e tudo mais, é o que as pacientes te trazem, né? E o que a gente consegue... Às vezes eu mesmo troco com as pacientes experiências nossas. É isso de... Cara, eu tinha um hábito em que eu não corrigia esse meu hábito, e aí aquilo, uma hora... vai chegar lá o valorzinho que eu falo que é o valor da nota, né? E às vezes chega lá na menopausa, porque, por exemplo, a atividade física, pensando lá no fogacho, a gente pode melhorar já ali em torno dos 40, porque a TPM piora. A TPM não é coisa de adolescente, a TPM é coisa da nossa idade. Então, ela piora. Uma das coisas que fala é, se você faz atividade física 3 vezes na semana, naqueles 10 dias pré-menstrual, você faça todo dia. Então, nossa, melhora muito. Melhora né? muito. Melhora muito. Só que você entra naquela briga do... Cara, eu não tô nem um pouco afim de fazer coisa, não tô me aguentando. Mas se você consegue botar isso como um remédio, eu falo que eu tenho pacientes raras, mas que falam assim, mas eu já malho todo dia. Essa a gente realmente precisa dar uma ajuda. Mas se você lá, com os 40, já corrigiu isso, provavelmente isso já facilita a gente no cuidado. Provavelmente é menos cálcio que você vai precisar, né, a sua atividade física, o risco cardiovascular, então é todo um pacotão. É um pacotão. Né? Essa coisa que a gente vende do bem-estar, do pré, não é só para ficar bonita, sarada. Parar de pensar no pontual e entender o sistêmico, né? Que uma coisa puxa a outra. Vai levar outra, que vai levar a outra. Isso, eu falo muito com os alunos, quando eles falam assim, mas meus exames é sempre aquele clássico, né? Não, mas eu tô bem, meus exames estão ótimos. Meu colesterol tá ótimo. Falo, cara, e você tem que sair dessa coisa clínica, porque a saúde é muito mais. Adianta você fazer exercício físico e tá com a cabeça ruim, por exemplo, tá com o psicológico abalado, ou você tá com uma cárie, tá precisando fazer um tratamento dentário, mas, nossa, mas eu tô bem aqui. Então, é um contexto todo. É um contexto, né? Às vezes você tem aquelas pacientes que estão longe de ser mais saradas, mas fazem regularmente, ficam bem dispostas, sabe? Assim, é isso aí, o objetivo é esse, não é ficar sarado, não. Eu vejo pacientes, às vezes, com marcador inflamatório super alto. Mas eu não tô sentindo nada no corpo, mas tá com abscesso dentário. Não liguei que o abscesso poderia aumentar um marcador inflamatório. Gente, tipo assim, você tem um abscesso na boca, né? É tudo uma corrente sanguínea. Uma só. Perfeito. Enfim, acho que o objetivo era esse, né? A gente trazer também não só na gestação, mas na mulher. Na saúde da mulher, né? Saúde da mulher. Chegou ali, gente, a gente tem que se cuidar. Se não é o adolescente, o jovem, que tá tudo muito bom sempre... Pelo menos na nossa faixa etária. Na gestação, que é uma fase de maiores cuidados, mas na menopausa também, né? Tudo tem... peri, né? Que eu acho que é uma coisa que está sendo valorizada hoje em dia. Sim. Né? É a prevenção, em todos os sentidos. Perfeito. Obrigada.